Em 2019, primeira aplicação, questão 53, abordagem geopolítica. Vamos ver essa questão? Enunciado. Os países mencionados no texto justificam sua pretensão com base na seguinte característica em comum. Então, o enunciado te manda obrigatoriamente em tudo para o texto, né? Ele fala, os países mencionados no texto, vamos achar esses países, justificam sua pretensão, vamos descobrir qual é a pretensão deles, né? E essa pretensão é com base em qual característica em comum entre esses países. Aí a gente marca a alternativa correta, tudo bem? Texto. Brasil, Alemanha, Japão e Índia, pronto. São os países mencionados. Pedem reforma do Conselho de Segurança. Está aí a pretensão. Tudo bem? Então, o título do texto já disse tudo. Agora vamos detalhar mais a questão lendo o texto. Os representantes do G4, Brasil, Alemanha, Índia e Japão, reiteraram em setembro de 2018 a defesa pela ampliação do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, ONU, durante reunião em Nova York, Estados Unidos. Então, eles estão pedindo uma ampliação do Conselho de Segurança. Tudo bem? Essa é a pretensão deles dentro dessa reforma aqui. Continua. Em declaração conjunta de 10 itens, os chanceleres destacaram que o órgão, no formato em que está, com apenas 5 membros permanentes e 10 rotativos, não reflete o século XXI. Não reflete o século XXI. Então, o Conselho de Segurança, do jeito que está hoje, 5 membros permanentes e 10 rotativos, não reflete o século XXI. Continua. A reforma do Conselho de Segurança é essencial para enfrentar os desafios complexos de hoje. Como aspirantes a novos membros permanentes de um conselho reformado, os ministros reiteraram seu compromisso de trabalhar para fortalecer o funcionamento da ONU e da ordem multilateral global, bem como seu apoio às respectivas candidaturas, afirma a declaração em conjunto. Então, aqui nós temos claramente a reivindicação do chamado G4, Brasil, Alemanha, Japão e Índia, que querem a reforma do Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de Segurança da ONU foi criado junto com a ONU em 1945. Qual foi o ambiente de criação da ONU? Final da Segunda Guerra Mundial. Tudo bem? E ao criar a ONU no final da Segunda Guerra Mundial, o órgão mais importante dessa organização também surgiu, junto com a ONU em 1945, o Conselho de Segurança. Vamos ver a importância do Conselho de Segurança. Objetivos principais do Conselho de Segurança. Manter a paz e a segurança internacional, que é um dos princípios básicos da ONU. Tudo bem? Determinar a criação, continuação e encerramento das missões de paz. Então a ONU pode delegar para que alguns países a representem em missões de paz em áreas de conflito, em áreas de instabilidade. Beleza? Investigar toda situação que possa vir a se transformar em um conflito internacional. Precaver, para evitar esse conflito. Recomendar métodos de diálogo entre os países. Elaborar planos de regulamentação de armamentos, proibir arma química, proibir arma de destruição em massa. Isso passa também pelo Conselho de Segurança. Solicitar, determinar se existe uma ameaça para a paz. Solicitar aos países que apliquem sanções econômicas e outras medidas para impedir ou deter alguma agressão. Então, o Conselho pode decidir para que haja aí uma interferência econômica para inibir um processo de agressão que o outro país pode fazer em relação a um povo, a uma etnia ou até mesmo a um outro país, ao seu vizinho, por exemplo. Né? Recomendar o ingresso de novos membros da ONU. Então, os membros que entram na ONU, os países que passam a fazer parte da ONU como membros oficiais, precisam passar pelo Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança tem que recomendar esses países. Ou seja, vamos para a votação? Só se o Conselho aprovar, né, que esse país vai poder ser votado pela Assembleia para participar da ONU. Legal? Recomendar para a Assembleia Geral a eleição de um novo secretário-geral. O secretário-geral é como se fosse o presidente da ONU, é o cargo mais importante da ONU. Beleza? Tudo bem? Legal? Um pouquinho mais sobre o Conselho de Segurança.
Em casos de controvérsias, né, em casos que estão aí beirando uma instabilidade geopolítica que pode gerar um conflito, o que o Conselho faz? Primeiro, ele recomenda a seus membros que cheguem a um acordo de maneira pacífica, podendo, entretanto, empreender investigações por meio destas e, por meio dessas, tentar a intermediação do conflito, estabelecendo os princípios do acordo através de representantes especiais nomeados pelo secretário-geral. Então, ele recomenda que os países que estão envolvidos aí numa questão de geopolítica cheguem a um acordo. Caso contrário, ele pode realizar investigações e chamar outros países para intermediar, chamar outros órgãos, outros representantes para intermediar, para tentar chegar no processo de paz. Tudo bem? Caso não haja acordo, o Conselho tentará o cessar-fogo. Então começou o conflito, começou a guerra. Aí o Conselho determina, parem de briga, né? Vamos determinar um cessar-fogo para ver se os países respeitam, aí os combates para ver se chega a uma solução. Tudo bem? E o Conselho pode enviar uma força de paz, né, representando a ONU. Ele pode determinar essas missões de paz, como a gente falou lá nos objetivos no slide passado. Beleza? E mais, o Conselho pode usar a força para que os países cumpram suas decisões. Que tipo de força ele pode usar? Embargo econômico, ou seja, ninguém compra, ninguém vende nada mais do país, para isolar esse país economicamente, para forçar uma negociação, ou até mesmo a formação de uma coalizão militar formada pelos seus membros, como aconteceu quando o Iraque invadiu o Kuwait e o Conselho de Segurança da ONU aprovou a formação de uma coalizão militar que foi liderada pelos Estados Unidos para libertar o Kuwait da invasão iraquiana. Isso aconteceu em 1991 na chamada Guerra do Golfo. Então, olha só a importância do Conselho de Segurança, tudo bem? Aqui a gente tem a formatação do Conselho de Segurança relativa ao ano de 2017, tudo bem? Mas veja, nessa formatação, mesmo sendo 2017, não importa, nós temos sempre os mesmos 5 países que são chamados permanentes. Grã-Bretanha, Rússia, Estados Unidos, França e China. Quem são eles? Os vencedores da Segunda Guerra Mundial. As 3 potências aliadas europeias, né? As 3 potências aliadas que venceram, né, a guerra contra o eixo na Segunda Guerra, Estados Unidos, União Soviética e a Grã-Bretanha. Mais a França, que foi invadida, mas é um importante aliado. E a China, lá na Ásia, que era, na época, comandada pelo governo nacionalista, capitalista, que foi fundamental também na derrota japonesa lá na Guerra do Pacífico. Tudo bem? Então, esses 5 países ganharam um privilégio. O privilégio de serem membros permanentes. Tudo bem? E aí a gente tem os membros rotativos, que vão mudando de 2 em 2 anos, né? 2 representantes da África, nesse momento aqui Egito e Senegal, vai mudando. Representantes da Ásia-Pacífico, então aqui a gente tem Japão e Malásia, mas muda. Representantes da Europa Oriental, Ucrânia. Representantes da América Latina e Caribe, 2 representantes, Uruguai e Venezuela, nesse momento. Representantes da Europa Ocidental e outros. Então, mais um da Europa Ocidental e outros aqui, no caso, Oceania, Nova Zelândia, entra nos outros, né? E um país africano ou asiático. Embora já tenha lá a África, agora a gente tem mais uma vaga para um africano ou asiático que vai rotacionando. Nesse caso aqui, nessa época, Angola, 2017. Tudo bem? Então, 5 permanentes e 10 que vão mudando. Os permanentes têm um poder grande no Conselho? Total. Qualquer coisa para ser aprovada no Conselho precisa de 9 votos. Tudo bem? Então, dos 15 precisa de 9 votos. Só que tem um detalhe. Esses 9 votos de aprovação, desses 9, 5 votos têm que vir do Conselho, dos permanentes no Conselho de Segurança. E quantos permanentes são? 5. Quantos votos precisam? 5. Significa dizer que os membros permanentes, eles têm o chamado poder de veto. Se um membro permanente diz não, nada é aprovado no Conselho de Segurança. Então imagina, 15 países votando, 5 permanentes e 10 rotativos. 14 votam a favor de uma resolução do Conselho. Desses 14, são 10 rotativos e 4 permanentes. Mas um apenas permanente disse não. Não concorda, veto. Não passa no Conselho. Então esse é o poder. E é exatamente isso que Brasil, Alemanha,
Índia e Japão querem mudar, querem uma reforma no Conselho de Segurança, e esses 4 que querem essa reforma, criaram o G4, querem entrar como membros permanentes no Conselho de Segurança, é o que eles querem. Essa aí é uma foto da última reunião de chefes de Estado do G4. Na época, o Brasil governado por Dilma, a Alemanha da primeira-ministra Angela Merkel, a Índia Narendra Modi, o primeiro-ministro, e o primeiro-ministro japonês na época era o Shinzo Abe. Tudo bem? Então, esse G4 é Alemanha, Brasil, Japão e Índia querendo aí uma reforma no Conselho de Segurança e, evidentemente, que eles entrem como membros permanentes, né? Então, os países mencionados, Brasil, Alemanha, Japão e Índia, no texto, justificam sua pretensão com base na seguinte característica em comum. Então, eles querem virar membros permanentes. Por que eles acham que eles merecem esse status de membro permanente? Tudo bem? Porque eles acham que eles têm que estar no mesmo nível lá da Estados Unidos, Reino Unido, né? China, França, Rússia. Por que eles acham isso? Devido à sua extensividade de área territorial? Não é por conta do tamanho. O Japão nem tem tamanho grande, né? Nem a Alemanha, são países tão grandes territorialmente, como é o caso do Brasil e da Índia, que são países de grande extensão territorial. Pelo protagonismo em escala regional, verdade, são países que são protagonistas, têm papel importante nos seus continentes e nas questões geopolíticas e econômicas dos seus continentes, inclusive de influência global, de influência mundial. Então, é letra B. Beleza? Pode curtir o vídeo. Vamos eliminar as outras? Letra C. Investimento em tecnologia militar? Não, não é isso que eles estão se dizendo por investirem na área militar, por isso dá um protagonismo para eles internacional. Não é isso, tudo bem? Desenvolvimento de energia nuclear? Também não, tá? Inclusive o Japão, desde o acidente em Fukushima em 2011, vem diminuindo radicalmente o uso de energia nuclear para geração de energia elétrica. Disponibilidade de recursos minerais? Também não, né? O Japão é um país de formação vulcânica, então não tem minérios, tá? Não tem formação geológica antiga para a formação de minerais metálicos como ferro, manganês. Por isso, letra B. Eles dizem que são países protagonistas na escala regional, por isso eles merecem esse destaque no Conselho de Segurança da ONU. Legal? Bacana? Valeu, gente!